Sabe uma coisa fascinante na literatura? É pensar como, às vezes, um pedacinho da obra acaba contendo a essência do todo. Num romance, por exemplo, um único capítulo pode ser literalmente o coração pulsante da história, sabe? O lugar que define não só a emoção, mas a estrutura inteira. E a resposta é, com certeza. E olha, talvez não exista um exemplo mais perfeito disso na literatura brasileira do que o capítulo 31 de S. Bernardo, do Graciliano Ramos. Esse não é o capítulo qualquer, não. Ele é o grande ponto de virada, aquele momento que redefine tudo o que veio antes e, mais importante, tudo o que vem depois. Vamos mergulhar nisso para entender como isso funciona. Então, para começar, vamos entender o que de fato acontece nesse capítulo tão marcante. A gente entra direito na cabeça do protagonista, o Paulo Honório, um pouquinho antes do mundo dele simplesmente desmoronar. Imagina a cena. No comecinho do capítulo, o cara tá no topo do mundo, literalmente. Ele sobe na torre da igreja, olha ao redor, as terras, as posses, as pessoas que ele manda. E ele se sente renovado, se sente bom e forte. É a sensação do domínio total, sabe? Um controle absoluto sobre o universo dele. Só que essa serenidade toda, ela tá por um fio. E é aqui que a coisa toda acelera de um jeito vertiginoso. Aquele momento de paz é quebrado quando ele acha um bilhete da esposa, a Madalena. Cego de ciúme, ele já interpreta aquilo como uma carta de amor para outro homem. Isso leva a uma briga horrível na capela da fazenda e culmina na tragédia. Ele encontra a Madalena morta. Em poucas horas, aquele controle todo que ele sentia vira um caos completo. O contraste, dentro de um único capítulo, é brutal. A transformação é total. O Paulo Honório que começa o capítulo e o que termina são duas pessoas diferentes. Ele vai da serenidade para a angústia, daquela sensação de força para um vazio completo, do domínio absoluto para uma dor que ele mal consegue entender. É a demolição de um homem acontecendo bem na nossa frente. E no meio daquela briga toda, a Madalena, com uma calma que chega a ser assustadora, solta a frase que é a chave de tudo. Ela não se defende, não grita, ela só aponta a raiz do problema com uma clareza que o Paulo é incapaz de ver. E essa frase, nossa, ela vai ecoar pelo resto do romance inteiro. Ok, os eventos são trágicos, a gente já viu. Mas a importância desse capítulo vai muito além do drama. Ele funciona como uma viga mestra que sustenta a estrutura do livro todo. A grande questão é, por quê? A morte da Madalena é o que a gente chama de catalisador narrativo. Não é só um evento chocante para deixar a história mais triste. É o motor que força o Paulo Honório a sair daquela vida bruta e ignorante dele e entrar num estado completamente novo, o da introspecção, da dor de olhar para dentro de si mesmo. É esse capítulo que âncora toda a estrutura do romance. Depois dele, o ritmo da história muda. Fica mais lento, mais detalhado, como se aquela memória tivesse sido gravada a fogo na mente do Paulo. A linguagem dele chega no auge da angústia. É um momento em que ele finalmente começa a se confrontar. E o mundo dele, que antes era tão rico de coisas, de posses, fica pobre de sentido. E a prova final da importância desse momento vem do próprio narrador. É o Paulo Honório quem avisa que vai fazer um capítulo especial para Madalena. Quer dizer, ele mesmo está sinalizando para a gente, presta atenção, é aqui. O epicentro da minha memória e da minha dor é este momento. Mas a consequência mais profunda e, de certa forma, mais irônica do capítulo 31 é um paradoxo. Essa tragédia toda não é só um fim. Na verdade, ela é um começo. Um começo? Como assim? É que sem os eventos desse capítulo, simplesmente não existiria livro. A dor, a culpa, o vazio que a Madalena deixa, tudo isso é o que obriga o Paulo Honório a pegar uma caneta e tentar entender a si mesmo. Ele escreve no fundo para tentar preencher o buraco que a falta dela deixou. E é aqui que está a grande sacada do Graciliano Ramos. A personagem Madalena precisa morrer para que o Paulo Honório narrador possa nascer. É a partir da perda, da destruição, que surge a necessidade de contar, de refletir, de tentar achar algum sentido no meio daquela desolação toda. No fim, a jornada do Paulo Honório deixa uma pergunta que vai muito além do livro. Para ele, foi preciso perder tudo para começar a se enxergar de verdade. E aí fica a reflexão, né? Será que a tragédia é, de alguma forma, uma condição necessária para um autoconhecimento profundo? Uma questão para a gente continuar pensando.